Oi, gente, bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje eu vou falar sobre um assunto bastante importante, então fica comigo que o vídeo de hoje tá recheado de informações. Existe uma lei que discrimina as atividades do profissional de engenharia, que é a Lei número 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Então, o que essa lei fala a respeito dos profissionais de engenharia? Ela discrimina de uma maneira bem ampla as principais atividades. Então, o que a seção 3 da lei fala a respeito do exercício ilegal da profissão? Então, diz o seguinte: exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados reservados aos profissionais de que trata esta lei e que não possua registro nos conselhos regionais. O profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições discriminadas em seu registro. O profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas. E o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade, e a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia, com infringência do disposto no parágrafo único do artigo 8º desta lei. E aí eu vou ler agora o parágrafo único do artigo 8º para poder fazer o fechamento do entendimento, ok? Então, no parágrafo único do artigo 8º, diz assim: as pessoas jurídicas e organizações estatais só poderão exercer as atividades discriminadas no artigo 7º, que é o artigo que discrimina as atribuições de um profissional de engenharia, com exceção das contidas nas alíneas A, com participação efetiva e autoria declarada de profissional legalmente habilitado e registrado pelo Conselho Regional, assegurados os direitos que esta lei lhe confere. Você, como empresa, como indústria, como fábrica, como o que for, né? Você está ali exercendo atividades de engenharia, que são, você está fazendo desenvolvimento de processo industrial, você está trabalhando com cálculos e performances de atividades relacionadas à indústria ou à agropecuária, né? Você está otimizando um processo, você está otimizando um produto dentro do escopo das atividades de engenharia, logo você tem atividades de engenharia dentro da sua empresa. Então, para fazer essas atividades, você precisa que o profissional que esteja ali executando-as seja um profissional engenheiro. Então, o que isso significa na prática? Na prática, significa que a empresa só pode colocar pessoas nas atividades de engenharia, pessoas que forem engenheiras. Então, quando o fiscal for passar ali, a primeira coisa que ele vai observar é, olha, eu quero essas funções aqui, né, analista de qualquer coisa ou engenharia de qualquer coisa, são os profissionais de engenharia que estão executando? Deixa eu ver a documentação. Se uma empresa ela possui departamentos nas quais ela está desenvolvendo atividades de engenharia, quem estiver desenvolvendo atividades de engenharia ali naquele departamento tem que ser um engenheiro. Então, gente, o que acontece? O profissional da engenharia, ele é um profissional que as atribuições dele e aquilo que ele executa pode causar muito benefício, mas também pode causar muito dano às pessoas. Então, é uma profissão, assim como a profissão de médico, de psicólogo, de dentista, é uma profissão que ela é observada, ela é monitorada. Por isso existem os conselhos regionais que estão
constantemente fazendo esse trabalho, que é o de verificar se as empresas estão realmente colocando profissionais habilitados para trabalhar ali com aquelas atividades, porque são atividades que envolvem um alto grau de risco para o ser humano. O profissional que estiver executando atividades de engenharia que não esteja registrado no conselho já está na ilegalidade. Então, se você está trabalhando com assuntos relacionados à engenharia e você não está com o seu registro ativo, você já está no exercício ilegal da profissão. Ah, Ana, mas eu estou justamente contratado como analista. Para a lei, isso não importa. Não importa o nome da função no qual você está. O que importa para a lei é se você está exercendo ou não atividades relacionadas à engenharia e se você está habilitado para isso. E a única forma de você estar habilitado para isso é você tendo a conclusão do seu curso já com diploma na mão, certificado por um conselho regional. Ou seja, você já tem o seu registro e você está todo ano pagando ali a taxa, né? E constantemente lendo o que as leis e o que aquele conselho está justamente determinando para a sua profissão. Então, o conselho existe para fazer justamente essa monitoria, né, entre o órgão da justiça e efetivamente a atividade profissional. Então, eles fazem esse monitoramento e ficam realmente ali em observância a respeito que a lei seja cumprida e que não exista riscos para a população no exercício da atividade. Então, já começamos por aí, né? Se você está como analista e não está pagando o seu CREA, não está pagando o seu CRQ, corre lá e já regulariza isso, porque isso já consta como uma atividade ilegal da profissão. Uma outra dúvida também que algumas pessoas podem ter é em relação a estarem trabalhando com atividades de engenharia, mas terem um coordenador ou supervisor ou gerente que é engenheiro, está com registro ativo e que está assinando os documentos. Como eu li aqui, é ilegal também. Todo profissional de engenharia tem duas questões que vocês têm que ficar bastante atentos aqui. Primeiro é a autoria, né? Todo documento que você for emitir, e não importa o tipo de documento, tá? Se é um desenho técnico, se é um parecer, se é uma opinião, se é um estudo, se é uma análise, você tem que colocar o seu nome, o seu título do lado do nome e o seu registro, tá? Na lei. Portanto, vocês, profissionais de engenharia de produção, que estão fazendo processos e procedimentos dentro da empresa, balanceamento, contratações, né, análise de orçamentos industriais dentro da licitação privada, por favor, vocês têm que colocar o nome de vocês, o registro do lado e o seu título. Engenheiro, fulano de tal, CREA ou CRQ, ou, né, no caso de arquitetura tem um novo agora, registro número tal. Em tudo quanto é documento no qual você é o autor dele, tá? Ah, Ana, mas aí como você estava falando, o meu gerente, na realidade, ele é engenheiro, ele tá assinando ali pra mim. Tem algum problema? Tem, ele não pode fazer isso. Ele até pode assinar se ele quiser, não tem problema nenhum. Mas como ele não foi o autor do documento, ele não pode assinar ali. E isso, gente, para um fiscal é um prato cheio. Porque, obviamente, uma pessoa na condição de supervisor, coordenador ou gerente vai ter tempo de ficar emitindo todos os documentos que existem dentro de um departamento com X funcionários de engenharia? Obviamente que não, né? E, assim, quase que impossível que ele consiga realmente validar todos esses documentos, consiga, ele seja o autor de todos esses documentos, porque não é nenhuma questão de validação, ele tem que ser o autor daquele documento. Então, como ele não é o autor daquele documento, é o autor que tem que assinar. Ele pode até assinar embaixo como supervisor, para declarar dentro da empresa a supervisão dele sobre aquele trabalho.
mas a autoria daquele trabalho não é dele, tá? A autoria é de quem realmente desenvolveu. Uma outra dúvida também que as pessoas podem ter, e aí eu tô falando dos formandos, né? Você que tá aí na universidade, você que tá quase se formando, se você está contratado como analista dentro de funções de engenharia. Salvo se você tiver um segundo grau técnico dentro daquele contexto em que você está trabalhando, como, por exemplo, um segundo grau técnico em mecânica ou em eletrônica, ou um segundo grau técnico em química, salvo somente nesses casos, né? E ainda assim, dentro desses casos, na resolução do CONFEA de 2016, você tem que ver exatamente quais atribuições que você pode executar, porque não são todas as 18 atribuições de um engenheiro que um segundo grau técnico ou de tecnólogo pode executar. Então, se você é um estudante de engenharia que fez o segundo grau, que antigamente a gente chamava de científico, né? Que é aquele segundo grau geral, não tem nenhuma atribuição técnica em cima do seu segundo grau, e você está realizando atividades de engenharia, você está na ilegalidade também. E isso é grave, tá? Tenham sempre em mente o seguinte: se acontecer algum problema dentro da sua empresa, né? E você tiver que ser... se tiver um processo e você estiver envolvido nesse processo por conta desse incidente ou acidente ou o que quer que tenha acontecido dentro daquela empresa, você e a empresa vão ser processados. A empresa vai pagar as multas e vai continuar operando, tá? Você vai ser suspenso do seu registro. E dependendo do grau de culpabilidade, do que o juiz determinar na sentença, você pode ser suspenso para sempre da sua profissão. Então, isso é muito sério, é muito grave. Por isso que eu quis trazer esse assunto aqui no canal hoje para vocês. Porque eu sei o quanto que às vezes a gente naquela gana, né, de trabalhar, de exercer a profissão, a gente acaba correndo riscos graves, né? Entretanto, pela lei, não existe inocência pela ignorância, tá? O exercício da nossa profissão, ela requer um grau de responsabilidade muito grande. Portanto, a lei entende que se você estava fazendo aquilo dali, mesmo que de maneira inocente, você é culpado. Você não pode executar uma atividade sem antes saber a respeito dela, né? E ter responsabilidade sobre o que você está fazendo. Então, a responsabilidade, ela exige uma atitude prévia, que é a atitude de saber o que você está fazendo, ter consciência do que você está fazendo, né? Mediante o estudo antecipado do que aquilo dali significa, né? Do que você vai executar ou não e do que aquilo pode impactar na vida de outras pessoas. Por isso que existem os conselhos, por isso que existe esse monitoramento, é por isso que existe a lei que protege não somente os cidadãos, mas protege os profissionais e também as empresas, né? Se todo mundo tiver certinho, fazendo tudo certinho ali, não vai correr risco para ninguém. Ninguém vai estar correndo nenhum risco ali dentro daquele empreendimento, tá ok? Então é isso, gente. Eu sei que é um assunto um pouco difícil, por isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links com a lei, as resoluções, o link também do site da Bepro, para quem for engenheiro de produção e quiser dar uma olhada nos tópicos da engenharia de produção. Em breve aqui no nosso canal vai ter uma série explicando cada um dos segmentos de atuação de um engenheiro de produção, para deixar bem claro isso, porque eu acredito que de todas as profissões, justamente o engenheiro de produção é o que mais as pessoas têm dúvida a respeito do que caracteriza uma atividade de engenharia de produção.
E é isso aí, gente. Não se esquece de dar o like no vídeo se você gostou. Não se esquece de inscrever no nosso canal, de ativar o sininho. E muito obrigada por você estar aqui comigo, assistindo esse vídeo até o final. E se você tiver qualquer dúvida, pode deixar um comentário pra mim, que eu sempre respondo. E respondo até bem grandes, as respostas normalmente são bem grandes. Eu explico tudo direitinho, bem detalhadinho. Eu sempre tento responder as dúvidas de uma maneira bem certinha, para que não fique nada faltando para vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigada e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!